A Nadir colocou aqui, ó, Deus abençoe a todos. Amém. Nós vamos agora para a nossa segunda pergunta. Paulo, já vai se preparando aí, porque a pergunta agora ela é capciosa. Vamos à segunda pergunta, que é: qual é o batismo certo, né? Existe, a Bíblia fala sobre um batismo certo? O realizado em nome de Jesus ou o realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Explica isso aí pra gente, por favor. Então, na realidade, a gente vai aproveitar uma pergunta para responder duas. A pergunta, né, vai falar realmente em nome de Jesus, né? Essa é a pergunta, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos aproveitar a oportunidade também para falar, através da Bíblia, qual é a forma correta deixada por Jesus para nós como exemplo do batismo, né? A resposta a Bíblia já dá logo diretamente. O Wesley vai procurar para a gente aí em Mateus 28, nos versos 18 e verso 19. E ali já tem uma recomendação dada por Jesus que já mostra a forma que deve ser o batismo. Esse texto vai falar justamente de Jesus recomendando que nós saiamos pregando o evangelho e batizando pessoas. De que forma? Diz aí, Wesley. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, já está respondida a pergunta, né? Que a forma, né, de em nome de quem, já está respondido aí pelo texto, que a ordem de Jesus é ide por todas as nações, né? Batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula batismal dada por Cristo, né? Ele ensina que o batismo deve ser dessa forma, com a autorização do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E quando você é batizado dessa forma, você demonstra fé, né? Você demonstra que você adora ao Deus Criador, que você participa dessa família de fé, que é a família de Deus. Lá no batismo de Cristo, inclusive, nós vamos ler daqui a pouco, as três pessoas da Trindade, elas aparecem, né? E nós vemos Jesus sendo batizado, mas nós vemos também ali a presença do Espírito Santo, e nós vemos também a presença do Pai. E aí o Wesley vai ler em Mateus capítulo 3, lá no verso 16 e verso 17, e a gente vai aproveitar esse gancho dessa leitura para ver o tipo de batismo que Jesus deixou como exemplo, mas vamos ver aí o que aconteceu na hora do batismo de Jesus. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Bem, então, antes de responder, né, a questão da pergunta, nós vamos aproveitar aí para ver o tipo de batismo, né? Na pergunta do quiz aí foi perguntado qual é o tipo de batismo, e agora a gente vai dar já a palhinha para você, ouvinte, aí saber e responder aí para a gente aí. O texto começou dizendo que saiu ele da água, né? Então, ele estava, o contexto, se a gente ler, né, o capítulo todo aí, capítulo 3 de Mateus, João Batista estava no Rio Jordão, e ali Jesus chegou, e aí ele identifica Jesus, né, como Messias prometido, e Jesus pede para ser batizado. João estava ali fazendo batismo no Rio Jordão. E quando o texto fala que ele sai para fora do rio, significa que ele estava lá dentro do rio, né, e significa que o batismo foi realizado por imersão, né? Então tem outros tipos de batismos aí, por aspersão, por exemplo, que ninguém entra em rio nenhum, nem num tanque batismal, nem numa caixa d'água, nem numa piscina, em lugar nenhum, e a água é aspergida sobre a pessoa. Isso não é bíblico. Na Bíblia, pelo batismo de Jesus que foi deixado, por exemplo, e é bom lembrar que Jesus não precisava ser batizado porque ele não pecou, ele só foi batizado para que ficasse como exemplo para nós. Pode falar, Wesley. Só um detalhe, né, Paulo? Um detalhe que no batismo de Jesus e em vários outros batismos relatados na Bíblia, é que não eram bebês, né? Eram pessoas adultas de livre e espontânea vontade que foram lá. Outro detalhe importante que você lembrou agora,
né, da modalidade de batismo deixada, de exemplo, por Jesus, que além de ser imersão, era já uma idade adulta, não eram bebês recém-nascidos que não sabem de nada, que não têm noção de nada, que não têm poder de escolha, e que recebem uma aspersão de água ali, simbolizando aí o batismo. Então nós vemos que esse tipo de batismo ele não é bíblico, né? O batismo bíblico é aquele que acabou de ser relatado aí no verso 16 e 17 do capítulo 3 de Mateus. É interessante que quando Jesus está sendo batizado, acaba de ser batizado por João Batista, então, representando o Espírito Santo, desce ali uma pomba que pousa ali no ombro de Jesus, então demonstrando ali a presença da segunda pessoa da Trindade. Jesus, né, já estava ali sendo batizado, agora o Espírito Santo, né, representado por aquela pomba, que também veio para ungir Jesus para o seu ministério, que nós sabemos, se a gente continuar o texto, logo após Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Então, esse Espírito Santo ele vem para ungir Jesus para a sua missão, que iniciaria ali, logo após o batismo. Então, ele recebeu essa unção para cumprir a sua missão, né, do Messias prometido. E a terceira pessoa, que é o Pai, quando ele fala, quando eles ouvem aquela voz, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, né? Aí eu vou fazer uma pergunta do porquê da pergunta. A pergunta é a seguinte: por que as pessoas têm essa dúvida, né? Por que as pessoas, qual é a origem da pessoa ter essa dúvida se é em nome de Jesus que a pessoa deve ser batizada ou se é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É importante a gente entender isso. O Wesley vai ler uma passagem lá do livro de Atos, no capítulo 2, verso 37 e verso 38, que vai justamente, que é o que embasa essa pergunta. Muitas pessoas falam, não, Jesus tem que ser batizado. Aliás, as pessoas têm que ser batizadas em nome de Jesus, e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque em Atos 2, 37 e 38 fala dessa forma. E aí a dúvida surge a partir desse texto, e a gente quer ver o contexto dele para tirar a dúvida. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui Pedro está falando que cada um deveria ser batizado em nome de Jesus Cristo para que seus pecados fossem redimidos, né? E para a unção do Espírito Santo. Então, qual era o contexto dessa situação ali? Isso aconteceu no Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo, quando Pedro pregou, né, e quase 3.000 pessoas foram batizadas. Ao ouvirem a pregação de Pedro, movidos pela ação do Espírito Santo, as pessoas começaram a desejar uma mudança de vida. Queriam agora o batismo. Então perguntam para Pedro, o que precisa para a gente fazer isso? Só que nós estamos falando de um momento que era muito pouco tempo depois da morte e da ressurreição de Jesus e da ascensão dele para o céu. Então, a maioria dos judeus não tinham recebido Jesus como Messias, não aceitaram Jesus como Messias. Então era necessário que Pedro agora apontasse para Jesus como Messias prometido, que tiraria o pecado do mundo, que morreria na cruz do Calvário, que ressuscitaria. Então essas pessoas precisavam crer nisso para aceitar o batismo, a mudança de vida. Pode falar. Ou seja, os judeus já conheciam o Deus Pai, o Deus Espírito Santo, e aí, naquele momento ali, ele precisava, Pedro, reforçar a mensagem de crer no sacrifício de Jesus. Justamente. Então, o Pedro ali, ele não está desfazendo, ele não está contradizendo o que está na Bíblia, falando que, justamente, que o Espírito Santo, que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está acrescentando que, antes disso, é preciso que eles crescem no sacrifício de Cristo. Né? Olha, creia em Jesus, você tem que ser batizado em Jesus, ou seja, no sacrifício de Jesus. Crendo no sacrifício, não adianta vocês quererem ser batizados pelo Pai, Filho e Espírito Santo, se vocês não creem em Jesus como Messias prometido, como aquele que tiraria o pecado do mundo, senão seus pecados não serão perdoados. Então, esse é o contexto dessa citação de Pedro aqui, e que traz tanta dúvida às pessoas, achando que as pessoas devem batizar em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nós lemos lá atrás, né, na fórmula do batismo, no exemplo do batismo de Jesus, é a maior clareza que nós podemos ter de qual é a fórmula, que é em nome do Pai e do Espírito Santo, porque foi assim
que aconteceu lá, e além do que foi lido lá na primeira passagem, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não deixa dúvida nenhuma. Não é um texto isolado de Atos que vai mudar essa realidade. Então, nós sabemos aí, respondendo bem precisamente aqui a pergunta, a dúvida que não deve mais existir, é de que a forma certa de batismo é por imersão, não por aspersão e nem muito menos em crianças, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, pergunta respondida, mas ainda temos mais duas perguntas.